Olá, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou a mãe do Gabriel. Hoje eu vou trazer aqui um trecho do livro Um Jeito Harvard de Ser Feliz. Extensas pesquisas revelaram que a felicidade, na verdade, tem um propósito revolucionário muito importante. O que Barbara Fredson chamou de teoria da expansão e construção. Em vez de restringir as nossas ações e lutar ou fugir como fazem as emoções negativas, as positivas expandem o número de possibilidades que processamos, fazendo sermos mais ponderados, criativos e abertos a novas ideias. Por exemplo, participantes preparados, isto é, quando cientistas os ajudam a evocar determinado estado de espírito ou emoção antes de realizar o experimento, para sentir-se entretidos ou contentes, são capazes de ter uma variedade maior e mais ampla de pensamentos e ideias do que indivíduos preparados para sentir ansiedade ou raiva. E quando as emoções positivas ampliam nosso escopo cognitivo e comportamental, dessa forma, não apenas fazem sermos mais criativos, como também nos ajudam a desenvolver recursos intelectuais, sociais e físicos, com os quais vamos contar no futuro. Estou gostando da leitura desse livro, de saber, de aprender sobre esses recursos que possam melhorar a gente aí no aspecto físico, no aspecto intelectual. E vem como a gente pode estar alterando aí os nossos comportamentos, a nossa forma de ver, de viver, para conseguir nos sentirmos bem. E fazendo essa leitura, eu lembrei de um estudo chamado Epigenética. Para quem conhece, muito interessante. Para quem não conhece, vale a pena ler um pouquinho sobre. E eu vou trazer aqui para vocês uma pauta do doutor Fernando Freitas, que ele é cirurgião, gente, ele é cirurgião gastro, mas resolveu enveredar por esse caminho e se especializou em psicossomática, psicoterapia, constelações. Então, foi uma pessoa que resolveu não cuidar apenas do corpo, do sintoma que aquele paciente está sentindo no momento, mas ele resolveu investigar além do sintoma, além do corpo, o que tem nessa alma. E aí, para explicar a epigenética através das palavras dele, eu vou trazer para vocês o que é epigenética, o que seria, né? A genética, o que a gente traz da nossa genética, e mais o meio em que eu vivo. O meio que eu vivo, os fatores externos e a genética. Essas duas coisas juntas são capazes de fazer alterações maravilhosas em nossa vida. E através de um dado sobre felicidade, onde diz que 50% da nossa felicidade ela tem forte influência com o fator genético, 40% são as escolhas que eu faço na vida e 10% são os fatores externos. E aí, o Dr. Fernando Freitas, ele divide a epigenética, gente, em 4 dimensões. Quais são elas? A primeira é a herança epigenética que trazemos do passado. Ele diz que cada espermatozoide e cada óvulo tem informações da sua família, do passado, nas suas células e enviamos para nossos descendentes. Por isso, tão importante a gente aprender um pouco mais sobre os nossos ancestrais, sobre os nossos bisavós, avós. Às vezes a gente não gosta quando a gente vai para a casa do avô, porque eu vou contar aquelas histórias sempre, aquelas histórias daquele tempo. Essas histórias têm muito a ver com o que nós somos hoje. Por isso, tão importante eu aprender sobre a minha família. Porque eu trago, sim,
de herança genética, algo da minha família. Ah, porque o meu bisavô era assim, meu bisavô era muito carrasco, meu bisavô ele era muito rígido, pois é por isso, às vezes eu tenho uma forma de educar muito rígida, muito grosseira, tem que ser do meu jeito e eu não aceito opiniões. Às vezes, pode ser aí uma questão familiar, onde o meu bisavô educava assim, o meu avô viu e fazia, o meu pai viu e faz, eu vi, eu fui educado dessa forma e compreendo que esse é o melhor jeito, porque o meu pai fazia assim comigo, eu vou fazer assim com a minha criança, por exemplo. A segunda dimensão, quando está gerando o feto. O campo emocional tem enorme influência naquele feto. O mundo intrauterino tem uma importância enorme na epigenética. Gente, quando nós ainda somos feto, ainda estamos sendo gerados na barriguinha ainda da nossa mãe, a forma como a nossa mãe vive, o que ela passa naqueles primeiros meses de geração, enquanto eu sou gerado, isso tem uma forte influência genética para o resto da minha vida. Se fui um filho desejado, se fui um filho indesejado, se estava passando por grandes problemas, ou financeiros, ou conjugais, ou familiar, seja o que for, isso eu já carrego na minha genética. Veja aí quanto de coisa que a gente precisa trabalhar quando a gente cresce. Como nós precisamos sim investir mais no nosso, quando eu falo do autoconhecimento, das constelações, para quem também não conhece, a gente aprende muito sobre isso, que a gente vê a forma sistêmica, como é que isso vem, como é que a gente traz tudo, passar a entender e assim conseguir resolver muitas questões que a gente nem sabe que tem. Como é interessante cuidar desde a geração dessa criança, desde a gravidez. Terceira dimensão é a infância. Após o nascimento, o meio que se vive altera a epigenética. Olha só, eu posso até ter trago alguma coisa, algumas informações aí, quando fui gerada como feto, mas eu, quando criança, a partir da forma como eu sou criado, o que é repassado para mim? Como é que eu estou vendo os meus pais, na forma de se comportarem, com relação ao dia a dia, entendendo aí que a criança não está nesse mundo só para ler e escrever e obedecer. Ela está aprendendo muito mais, a educação vai muito mais além do que isso. A forma como eu resolvo um conflito, a forma quando eu tenho um problema na mão, como é que eu reajo dentro de casa, o meu dia a dia, eu estou sim alterando a epigenética da minha criança. E aí, a quarta dimensão é relação adulto-criança. Adulto saudável cria criança saudável. E adulto que não é saudável continua repetindo padrões negativos. Gente, mais do que nunca nós precisamos cuidar da gente. A partir do momento que a gente vê que desde que somos fetos, desde que somos gerados, já trazemos algo com a gente que não é nosso, que é dos nossos familiares, mas pode ser algo negativo que nos prejudica, a gente precisa sim de ajuda. A gente precisa sim procurar uma terapia, uma constelação ou alguma outra forma de aprender mais sobre nós mesmos para a gente conseguir seguir o fluxo da vida melhor e, consequentemente, fazer com que as nossas crianças já cresçam aí em um ambiente mais saudável. Então, sabendo agora do estudo da epigenética que o nosso comportamento, que a nossa atitude pode mudar aí até algo que venha genético, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Uma mãe é depressiva. E essa mãe, quando tem o seu filho, uma mãe depressiva, ela já toma medicação há algum tempo, ela vai se tratando. E o filho, desde pequeno, quando ele é contrariado, quando ele quer alguma coisa e ele não consegue, ele fica ali triste e a mãe já começa a se incomodar porque ele não pode sentir aquela tristeza e faz de tudo para que a tristeza saia
da vista dela, para que ela também não sofra com isso. Essa criança, ela vai crescendo, vai virando adolescente, começam as primeiras perdas, como por exemplo, de um relacionamento que acabou. E aí é natural que quando a gente gosta de alguém e o relacionamento acabe, a gente fique triste. Natural de qualquer ser humano, que a gente chore, que a gente fique se alimentando menos, ou o contrário, que a alimentação fique compulsiva, comendo demais. Mas isso é um período que passa. E muitas vezes, essa mamãe que é depressiva, quando vê essa situação no seu filho, ela não quer aceitar essa situação. Ela se incomoda, ela quer acabar com essa tristeza, ela não quer que o filho passe por isso de forma alguma. E aí ela chega lá e diz, é natural que essa pessoa, quando rompe o relacionamento, passe algumas noites sem dormir, nenhum problema, porque isso vai passar. E ela diz, filho, toma aqui esse remedinho que tu vai conseguir dormir a noite toda. Eu também sou assim, a sua avó era do mesmo jeito. Isso é de família. Às vezes esse filho não obrigatoriamente tenha herdado a depressão, tenha fator genético de depressão dele. Mas se a gente não tiver cuidado, até o que não é genético, a gente, da forma como foi passado e ensinado, eu começo a acreditar que eu também tenho depressão, que eu preciso do remedinho para poder cuidar quando eu estou triste, quando eu não estou dormindo, ou quando minha alimentação está um pouco aí desequilibrada, ou para mais ou para menos. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que nos é repassado e ter muito cuidado com a gente mesmo. Cuidar da gente para que a gente possa cuidar melhor dos outros e assim conseguir sentir mais felicidade. Tenha uma semana iluminada. Se você gostou, compartilha. Tem vários outros vídeos no canal do YouTube, no IGTV, e até a próxima semana.